Oi, esse é o nosso último vídeo aqui nessa bancada que você está vendo aqui atrás. Essa bancada desde 2021 ela tem me ajudado. Na verdade não é exatamente a bancada em si, mas as ferramentas. Esse espaço que vocês estão vendo aqui é a lavanderia da casa dos meus pais, então praticamente eu trabalho aqui no fundo de casa desde 2021. E foi aqui que tudo aconteceu. É aqui que eu fundei a Juntatec, é aqui que eu criei os maiores vídeos virais da internet no segmento de manutenção do celular. Foi aqui que eu criei diversos treinamentos que mudaram literalmente a vida de vários dos nossos alunos, incluindo alunos que já até abriram loja física. Eu tô todo molhado desse jeito porque tá chovendo e eu tô tendo que levar algumas coisas pra loja que fica aqui na esquina de casa. E aí nesse meio tempo a gente acaba se molhando um pouco. Nesse vídeo eu vou falar exatamente para você tudo o que eu passei na abertura da loja física. Tudo que aconteceu, tudo que eu gastei, as coisas que deram muito certo, as coisas que deram muito errado. Então fica comigo até o final desse vídeo porque tá vindo bastante conteúdo legal. E esse daqui é o nosso último registro da nossa bancada, dessa bancada que você tá vendo aqui, dos vídeos que você acompanha, que você vê na internet, que são gravados aqui nesse espaço. Eu vou estar levando todas essas ferramentas até a nossa loja física, que no caso fica aqui na esquina da casa dos meus pais. Bom, agora sem mais delongas, bora começar esse vídeo. (5 de junho de 2024, 5h11 da tarde. Registrando aqui como que é, como a gente está nesse momento, né? Isso aqui é a cadeira do Matheus, presta pra gente, é essa bancada. Tá nessa configuração. Por enquanto é o que a gente tem, graças a Deus. Então tô só deixando registrado aqui pra ver, né, como é que eu vou estar daqui a alguns anos. Então esse momento é um momento crucial do qual a gente não para, né? A gente continua. Esses são alguns aparelhinhos que eu fiz hoje, tá? Que ainda não foi reformado o fundo. Então estou mostrando aí pro eu do futuro ver o dia de hoje, né? Como foi o dia de hoje. Tá aqui o nosso notebook, o nosso velho positivo. Logo logo a gente vai trocar ele. É isso. Não sei se eu vou estar muito diferente aí, mas acho que talvez eu esteja mais um pouquinho gordinho, né? Tá aí nossa bancadinha humilde, nossa cadeira emprestada. Ai, Matheus, perdeu a cadeira, velho, agora é minha. E é isso. Até os próximos vídeos. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz para conseguir montar uma loja física. Eu vou te contar desde o começo como foi a nossa trajetória até a gente chegar onde a gente está hoje. Hoje é dia 27 de julho, eu fechei a porta aqui da loja para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, porque como vocês sabem, muitos de vocês já viram no Instagram, eu estou montando uma loja física. Na verdade, eu montei uma loja física e depois de 5 anos trabalhando em casa, essa é a primeira vez que a gente está simplesmente gravando um vídeo onde não é a nossa casa. Bom, a nossa trajetória começa lá atrás, em 2021, quando a gente começou a fazer os primeiros concertos trabalhando em casa. Eu ainda era CLT na época e trabalhava como vendedor de uma autopeça. Lá eu ficava vendendo peças para carros, motos, entre outras coisas, e também na parte da noite atendia os clientes de manutenção do celular. Eu confesso que era bem cansativo, porque eu saía do trabalho 6 horas da tarde e tinha que ir para casa consertar aparelhos até 7, 8 horas da noite. A Juntatec não tem nenhuma história mirabolante de como foi criada, não tem nada que eu fale para vocês aqui que vocês vão falar, nossa, esse cara nasceu para isso. Não, eu simplesmente estava num dia bem enjoiado e cansado do trabalho e resolvi procurar algum curso para fazer. Eu queria fazer alguma coisa além de ficar trabalhando o dia inteiro numa autopeça. Eu não queria ficar só sendo CLT das 9 da manhã até as 18 horas da tarde. Tipo assim, eu sentia que eu precisava de alguma coisa a mais na minha vida, alguma coisa que me desse emoção, alguma coisa que eu gostasse de fazer. Era mais ou menos ali algum senso que eu tinha de que eu não poderia ficar sendo medíocre na minha vida, simplesmente porque eu estava com preguiça de começar alguma coisa nova. Não que quem trabalha com CLT é medíocre, longe disso, mas eu estava me sentindo assim porque eu não estava fazendo alguma coisa que eu gostava. E foi então que eu vi um curso de manutenção, do qual apareceu ali para mim um anúncio e eu acabei adquirindo esse material e comecei a estudar. Eu confesso que o começo foi bem complicado. Eu estava tão ansioso ali, fiquei tão empolgado para começar a consertar os primeiros smartphones que eu não terminei de ver o curso e já comecei a fazer alguns consertos e acabei levando alguns prejuízos. Naquela época as telas eram muito caras, a gente não conseguia acesso tão facilmente, não existia um leque de marcas com várias opções para que você pudesse escolher a mais barata.
Meu fornecedor simplesmente trabalhava com as telas que mais vendiam e tecnicamente eram uma ou duas marcas, então não tinha muita concorrência ainda no mercado de telas e acabava que os preços ficavam bem mais caros do que deveriam, e para quem está começando isso não é nem um pouco legal. Eu segui trabalhando em casa sem pretensão nenhuma de abrir uma loja, sem pretensão nenhuma de ter um ponto físico, até porque para mim não tinha muita necessidade, tendo em vista que eu ainda estava trabalhando na CLT. Eu sempre tive um certo gosto por criação de conteúdo na internet. Eu não sei se você sabe, mas quando eu tinha lá para os meus 19 ou 20 anos, eu criava poemas na internet. Na verdade não era bem poema, eram textos, eram escritas que a gente fazia em vários tipos de temas. Então tinha sátiras engraçadas, tinha realmente poemas ali mais românticos, tinham contos de terror, várias coisas. Eu tinha uma página na época que tinha 60 mil seguidores. Essa página já era bem grande, por sinal. Porque lá para 2019 você ter 60 mil seguidores no Facebook ainda significava muita coisa. Eu era meio que tipo assim, o Zunta que escrevia textos, o Zunta que escrevia poemas e tudo mais. Eu garanto que dessa você não sabia. Acabei deixando esse meu lado criativo de lado quando comecei na CLT e na manutenção, mas eu quis restaurar esse meu lado criativo através da criação de vídeos curtos para a internet. Então comecei a gravar vídeos ali extremamente simples, vídeos com baixa edição, com baixa iluminação e com baixa qualidade. Eu não narrava os vídeos, eu não sabia nem falar para uma câmera, para mim não fazia sentido fazer aquilo, era só para mostrar o meu dia a dia. E a minha intenção era mostrar para os meus clientes. Então eu gravava vídeos e postava no Instagram, igual você está vendo aí agora. Eram vídeos simples, geralmente em time-lapse ou com alguma música que, se você for ver hoje lá no começo do meu perfil, essas músicas já nem existem mais porque foram banidas no Instagram, então tem muito vídeo que está sem som, enfim. Peço desculpa por causa desse áudio meio ruim e abafado que vocês estão ouvindo, é que esse aqui é um ponto de esquina e aqui passa muito carro e moto fazendo barulho e gente gritando o tempo inteiro. Então para gravar conteúdo aqui vai ser meio complicado, mas a redução de ruído vai me ajudar. Quando eu comecei a criar os conteúdos, muita gente veio literalmente zoar com a minha cara, falando que agora eu era blogueirinho, que agora eu tava criando vídeo, que eu ia querer vender curso, que eu ia ficar famoso e tal. Se eu vi isso no começo, não é uma coisa muito bacana. Isso acaba mais te desincentivando, acaba mais te chateando do que realmente querendo fazer com que você continue com aquilo. Mas eu não dei muito ouvidos para essas pessoas porque geralmente eram pessoas que nunca tinham construído nada de verdade, nem na internet e nem na vida real. Bom, eu continuei com a minha criação de conteúdo, melhorando um pouco o formato dos vídeos, porque começou a chegar uma galera de técnico interessada em aprender comigo. Mas eram pessoas muito simples, que estavam começando agora, assim como eu. Porém, eles queriam ainda assim aprender comigo alguma coisa. Muitos me chamavam na DM, eu respondia, a gente conversava. Eles pediam ajuda, pediam ali dicas de ferramentas, fornecedores, e eu fui passando e comecei a postar mais e mais. E o tempo foi passando e eu fui postando todos os dias e melhorando um pouco na edição, melhorando um pouco na qualidade, comprando uns equipamentos novos ali, outros aqui, nada muito profissional, ainda tudo muito amador. Ao passo que eu gravava, eu consertava e gravava e ia postando somente no Instagram. O Instagram foi o carro-chefe da minha criação de conteúdo por muitos anos. De um ano pra cá que a gente começou a gravar aqui pro YouTube, também lá pro Kawaii, TikTok, entre outras redes. Mas o Instagram sempre foi onde a Zuntatech começou. Eu desafio você agora ir lá nos meus primeiros vídeos do Instagram e comentar: eu passei por aqui, eu vim pelo YouTube. Eu quero ver quem que vai fazer isso e quem fizer eu vou curtir o comentário. Retomando o vídeo, ao passo que o meu perfil foi crescendo na internet, isso não foi do dia para a noite, eu ganhava em torno de 100 seguidores a cada semana, então dentro de um mês eu ganhava 400 seguidores, dentro de um ano eu ganhava mais ou menos ali 2.000 seguidores. Muitas pessoas foram se interessando ali pela ideia de aprender comigo. E aí acabou surgindo a necessidade de criar meu primeiro curso online, que foi o método CPF. E Zunta, o que isso tem a ver com a loja física? Calma que eu quero chegar no exato momento onde eu resolvi abrir a loja física. E aí, com a venda do primeiro curso, que foi um fiasco, a gente não vendeu nem 10 acessos no período de um ano, eu já juntei uma graninha boa ali e reinvesti no curso. Mas a gente acabou depois abandonando e eu tive que regravar todas as aulas porque eu simplesmente gravei na vertical, mano. E curso não se grava na vertical, eu aprendi isso da pior maneira, depois de gravar mais de 50 aulas, mais de 20 módulos. O tempo foi passando e eu fui sempre melhorando na criação de conteúdo. Eu fui sempre focando nisso, sempre focando nos vídeos curtos, assim como vocês veem que eu faço hoje. E aí eu comecei a narrar, e foi quando eu comecei a narrar que as coisas começaram a mudar. Justamente por conta do jeito que eu falo, ou da minha maneira de pensar e de levar ali a manutenção no dia a dia, muita gente começou a se identificar com isso, começou a gostar dos meus conteúdos. Então comecei a ter muito mais pessoas chegando no meu perfil, e dentro de mais ou menos 2 anos a gente já estava com 15
Se eu não me engano, era 15 ou 18 mil seguidores. Mas quando eu resolvi implementar novos formatos e focar ainda mais na criação de conteúdo viral, que a gente literalmente mudou a nossa chave do Instagram. Eu passei de um perfil que estava começando para um perfil com alguém que tinha muito mais autoridade em questão de meses. E isso é a dádiva que a gente tem hoje na internet, que é o algoritmo. Qualquer um pode literalmente conseguir muita audiência do dia para a noite. Basta que você tenha muito trabalho. Só que não é do dia para noite, porque tecnicamente eu fiquei 4 anos gravando conteúdo antes de conseguir viralizar o meu primeiro vídeo. Eu demorei 4 anos para viralizar um vídeo. Eu tenho alunos que começam hoje e amanhã já viralizam um vídeo. Eu fiz o caminho das pedras, eu fiz o mais difícil, porque na época não tinha ninguém para me ensinar a fazer isso. E aí a gente foi crescendo e comecei também a dar aulas presenciais. Então eu recebia pessoas na minha casa para poder dar aula. E ali eu confesso que era um pouco complicado. Primeiro porque eu sempre estava muito cansado depois do expediente. E segundo porque eu tirava muito a privacidade dos meus pais. Na maior parte do tempo, na parte da noite, eu ficava ali com alunos e os meus pais, eles acabavam ali tendo um pouco da sua privacidade roubada por conta desses meus alunos. Então eu acabei dando uma pausa nos cursos presenciais. Foi então que eu decidi abrir uma loja física lá no ano passado, mais ou menos ali em junho ou julho, e fiquei na procura de um ponto. E eu recebi muitos nãos. Eu nunca tomei tanto não na minha vida como quando eu quis comprar ou alugar uma loja. Foi simplesmente inacreditável, parecia que nada dava certo. Eu chegava numa loja que estava para alugar, mandava mensagem, o cara falava que já estava alugado. Ok. Aí eu chegava numa loja, num outro ponto físico que estava construindo, eu mandava mensagem, queria alugar, e o cara falava, não, eu não vou alugar esse ponto, eu vou deixar ele aqui e não tenho pretensão de alugar. Por que você está construindo essa porra? Aí depois eu chegava em outros lugares, outros pontos físicos aqui na região, só que um pouco mais longe de onde eu estou agora, porque esse ponto aqui é literalmente o melhor ponto que eu podia ter pego. Não tem um ponto físico melhor do que esse. Esse é o melhor, porque ele é literalmente do lado da casa dos meus pais. Porque, tipo assim, não foi muito rápido para achar isso daqui. Eu acabei sofrendo muito tempo, porque eu estava procurando no lugar errado. E parece que Deus prepara as coisas certas. Quando não é para dar certo, meu amigo, para de ficar dando murro em ponta de faca. Entrega nas mãos de Deus, que Ele faz o que é melhor para você. Confia nele, irmão. O que aconteceu foi justamente isso. Eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado, que eu não estava conseguindo encontrar o ponto ideal, que todos os pontos que eu estava procurando, a pessoa não queria alugar, ou já estava alugado. Simplesmente dava certo e depois o proprietário cancelava, o proprietário simplesmente falava, não vou mais alugar, resolvi alugar para outra pessoa. Meu Deus, como assim? Você resolveu alugar para outra pessoa e não para mim? Tudo estava conspirando para que eu não conseguisse abrir uma loja física e não conseguisse montar uma estrutura. Até que finalmente esse ponto que está aqui na esquina da casa dos meus pais, desde quando fundaram esse bairro aqui, fechou. O cara que estava aqui simplesmente fechou. Era uma barbearia renomada e ele simplesmente abandonou esse ponto, não fazia mais sentido para ele. E o primeiro dia que eu vi a porta fechada em horário comercial, eu dei conta de encontrar o proprietário para poder alugar com ele. Foi quando deu certo, ou melhor, quase deu certo. A primeira vez eu aluguei, estava quase certo para alugar, mas o antigo inquilino ainda não havia entregado a chave para o proprietário. E do nada o antigo inquilino resolveu voltar às operações. E como ele estava pagando o aluguel corretamente, o proprietário não podia falar nada, eu acabei perdendo esse ponto aqui na primeira vez. Mas passaram-se ali mais ou menos 3 semanas e o cara resolveu sair em definitivo. Cancelou o aluguel e entregou a chave para o proprietário. E foi quando eu finalmente adquiri esse ponto, aluguei esse ponto e montei a loja. Eu confesso que a reforma, a princípio, não foi nada fácil. Tava com muita coisa para fazer esse lugar, tinha muita coisa pendente, fiação elétrica toda destruída, todas as iluminações prejudicadas, o piso também estava bem feio, prejudicado, com vários rodapés danificados, entre outras coisas. Tava fedendo esgoto porque tinha um ralo ali atrás que tava com água parada ali fazia muitos anos. Pelo jeito, o cara não tava se importando muito em manter isso aqui organizado e limpo. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi as instalações elétricas. Em seguida eu iniciei a pintura. Na verdade eu não iniciei, o meu pai iniciou, porque simplesmente os pintores que eu estava chamando não estavam vindo. O único pintor que veio foi o cara que fez a fachada para mim. Ele fez o letreiro e fez toda a pintura externa. E a parte interna eu resolvi que meu pai ia fazer, porque meu pai manja muito de fazer essas coisas e nada disso teria acontecido se não fosse os meus pais.
Meus pais não me ajudaram financeiramente, mas me ajudaram com a mão de obra, que eu economizei. Tecnicamente, eles me ajudaram financeiramente, porque eu economizei uma grana com pintor, com montador de móveis, com decorador, enfim. E aí a gente foi fazendo aos poucos, fomos fazendo a parte da pintura, eu ficava aqui o dia inteiro mais atrapalhando do que ajudando. Depois também chamei o rapaz do gesso, porque eu tive a ideia de dividir, eu quis dividir essa parte do atendimento com a parte do laboratório. Antes que você pergunte por que eu fiz isso, porque o laboratório tem que ser escondido. Ah, mas eu vou deixar o laboratório exposto porque eu quero que o cliente veja o que eu tô fazendo. Isso não é problema seu, não tem que ver eu trabalhando. Então já pensando nisso, inclusive uma coisa que eu fiz nessa loja foi fazer tudo pensando no futuro, sabe? Eu não fiz nada de imediato aqui dentro pensando no curto prazo. Tudo que eu planejei nessa loja, toda a estrutura que eu montei, que foi literalmente desenhada no papel, eu demorei para tirar do papel, na verdade, mas foi pensada no futuro, foi pensado para uma estrutura que vai monetizar durante muito tempo. Depois da pintura pronta e do acabamento da pintura de cimento queimado, créditos ao meu pai novamente, que mesmo sem ter nenhuma habilidade, mesmo sem ter a menor noção de como fazer isso, ele foi lá e fez ali toda a decoração, né, a parede de cimento queimado que vocês estão vendo aí, que ficou sensacional com esses quadrinhos e com as plantas artificiais na parte de cima. A ideia do LED fui eu, né, quem tive, e acho que ficou bem bacana também esse LED neon, né, uma iluminação quente. Uma coisa que eu tenho é preconceito com móveis brancos. Eu não gosto de móveis brancos, canaletados brancos, balcões brancos, piso branco, não gosto de nada branco dentro de loja de assistência técnica. Tem que ter cor. Você não tá vendo nada branco aqui. A parede não é branca, não tem nada branco. E aí eu fui comprando os móveis no Mercado Livre, a maioria das coisas, fui pensando, planejando, fui chamando o pessoal da vitrine para fazer o nosso blindex, chamei o pessoal do alarme, da segurança, das câmeras, fui mandando mensagem, pegando recomendações, indicações, até que em um período de uma semana, literalmente a loja estava pronta, tipo, tava com os pisos, com os móveis montados, com com a parte do café, com as plantas, com tudo que vocês estão vendo aqui, com as mercadorias. Não, as mercadorias chegaram depois, mas estava pronto. Era só pôr as mercadorias, cadastrar no sistema e rodar. Inclusive o sistema que eu estou usando agora, que até hoje é o melhor sistema que eu encontrei, é a Ordem FI, que é lá da Zactec. O sistema de ordem de serviço que eu estou usando é o deles, tá? Então eu vou deixar um link para você entrar em contato com eles, para você adquirir o sistema de ordem de serviço, porque, mano, isso aqui, você não tem noção, isso aqui me ajudou num nível. Antes eu ficava marcando num papelzinho em casa, mano. Isso não existe. Se você tem loja física, você precisa ter um sistema bom de ordem de serviço, enfim, né? E aí a gente fez toda a transferência da bancada para cá. Tive que trazer várias caixas de papelão para cá para conseguir montar e evitar ficar dando viagem lá para casa todo o tempo. E é isso, deu certo. Tá, a loja tá pronta, tá operando, tá funcional. Não foi tão difícil igual eu achei que seria. O mais difícil foi o começo, eu confesso, a parte da pintura, a parte da limpeza. Os meus pais vieram aqui, lavaram a loja inteira de mangueira, vassoura e sabão em pó, porque tava tudo sujo. Pra você ter noção, tinha até cabelo por baixo da tinta. O antigo inquilino, para poder entregar o ponto, teve que pintar e ele pintou cabelo na parede, pra você ter noção. E agora, com tudo pronto, vamos aos gastos. Quanto foi que eu gastei em média? Para montar essa loja aqui do jeito que você está vendo, eu gastei aproximadamente 40 mil reais. E você fala, Zunta, onde que tem 40 mil reais nessa loja? A mão de obra aqui na cidade é superfaturada. Não é que é superfaturada, é que aqui é interior de São Paulo. Então tudo que você vai fazer não fica menos de 3 mil reais. Por exemplo, o blindex foi 3 mil, a parede de gesso foi 3 e pouquinho, então só aí já são 6 mil. A fachada externa com as placas luminosas, mais a pintura, foi mais ou menos 5 mil reais que eu gastei. Com o piso, mais as tintas internas, mais os móveis, mais as mercadorias, mais a parte do café, mais a parte aqui da decoração, mais as luminárias de LED, mais o lustre, mais... Cara, se a gente for somar tudo mesmo, deu aproximadamente 35 ou 37 mil reais que foram gastos aqui dentro. Fora as taxas de instalações, a mão de obra do cara do alarme, a mão de obra da instalação de câmera, a mão de obra disso, a mão de obra daquilo, a mão de obra do cara que foi fazer tal coisa para que o outro pudesse fazer antes, a mão de obra do eletricista que veio 2, 3 vezes ajustar as iluminações, iluminação quente, iluminação branca, a compra das iluminações que não são nada barato, iluminação é muito caro. Mais algumas ferramentas que eu comprei, como por exemplo impressora de película de hidrogel, enfim. Tudo deu mais ou menos 35 mil reais. Eu não vou detalhar exatamente quanto foi que eu gastei, mas é mais ou menos esse valor. O que mais ficou caro aqui até esse momento foi a compra dos móveis. Só de móveis eu gastei R$ 9.500. Então foram prateleiras, expositores, balcões, mais expositor ali no fundo, a área do café, a mesa, cadeira, banco, as bancadas lá no fundo. Tudo isso me custou R$ 9.500 só de móveis. E a partir de hoje é aqui que a gente vai trabalhar. E cara, é estranha a sensação, porque eu lembro que no começo
eu não tinha a menor noção de onde a gente chegaria, sabe? Eu sei que é uma coisa simples, mas eu honro e vibro e sou muito grato por cada conquista. Então, se eu compro uma ferramenta nova, eu já fico feliz, eu fico ansioso para trabalhar para usar a ferramenta nova. Nossa, olha, em vez de cara ficar feliz porque, sei lá, vai sair de férias, vai viajar, não, eu fico ansioso para trabalhar, fico feliz por estar trabalhando e fazendo aquilo que eu amo dentro daquilo que eu posso. É claro, não sou perfeito, cara, estou longe de ser o melhor, tá? Conheço gente que é muito melhor que eu, tem muito mais capacidade do que eu, muito mais potencial do que eu. Acho que estar num lugar que é nosso, onde eu posso simplesmente ligar a câmera e começar a falar com vocês, sem ninguém bater no portão, com a loja fechada aqui porque já está no pós-horário, então eu posso ficar aqui até 10 da noite se eu quiser. Enfim, ter um ambiente próprio para que você possa descansar na sua casa é muito legal. Eu não tinha dimensão de onde a gente chegaria. Eu não tinha dimensão de que aquele Thiago lá atrás de 2021 que resolveu arriscar, que resolveu pegar um dinheirinho que tinha para comprar as primeiras ferramentas, na verdade eu não peguei dinheiro, eu simplesmente parcelei no cartão de crédito. Eu lembro que o limite não deu, então tive que esperar virar o mês para comprar outras ferramentas. Eu não tinha noção de que aquele Thiago chegaria hoje. Então, de repente, você que está vendo esse vídeo aqui, você está nas condições que eu estava quando eu comecei. Está com pouca ferramenta, está com uma bancada feita à mão. Inclusive, a minha primeira bancada foi feita à mão pelo meu pai, porque eu não tinha dinheiro para comprar as bancadas. Então, ele pegou pedaços de MDF branco e montou uma bancada para mim. Se você está nessa situação, se você está nesse começo, no dia de amanhã, você pode chegar lá. Basta você continuar. Não tem nada que vai fazer você desistir. Quando você desistir, não é uma opção. Quando você não tem a opção, quando você não coloca na sua cabeça que eu vou fazer para ver se dá certo, quando você coloca que vai dar certo, não importa como e nem quando, a única coisa que vai acontecer é dar certo. Então, quando você enraizar isso dentro da sua cabeça, você vai conseguir chegar aonde você quiser. E eu não estou falando só da parte material e financeira, mas estou falando de conquistar os seus sonhos, não importa quais sejam eles. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento primeiramente a Deus, e eu venho publicamente falar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Se você não é cristão, tudo bem, eu te respeito, mas essa é a minha fé, e como você está assistindo o meu vídeo e você não é obrigado a estar aqui, você vai ouvir a minha opinião, e a minha opinião é que Jesus é o único caminho, somente Jesus salva. Isso só aconteceu graças a Ele. Embora eu não mereça, embora eu nem sequer merecesse 1/3 do que Ele me dá, Ele ainda assim me ama e Ele ainda assim nos ama. E o segundo agradecimento aos meus pais que provavelmente vão assistir esse vídeo. Os meus pais são os meus maiores fãs. Antes mesmo de qualquer seguidor assistir o meu vídeo, meu pai já tá lá assistindo o vídeo, comentando, perguntando. Às vezes ele até briga com algum seguidor, que até briga com algum hater que comenta alguma coisa, mas tá lá sempre acompanhando. Os seus maiores fãs sempre serão seus pais. Se você não tem uma boa relação com seus pais e com a sua mãe, tudo bem, eu te entendo, mas a grande maioria das pessoas tem boas relações, assim como eu tenho boas relações com os meus pais. Então, honre isso. Leve isso como uma mensagem de coração mesmo, porque as coisas mais valiosas da vida são simples. O meu pai está aqui me ajudando a pintar, a montar os móveis, mesmo que muitas vezes sem ter as ferramentas necessárias e sem ter o conhecimento necessário, ele ainda assim se esforçou para deixar tudo perfeito e ficou perfeito. Isso tem muito mais valor do que eu simplesmente contratar alguém para vir até aqui, simplesmente porque cada pedaço dessa parede agora tem uma assinatura dos meus pais, porque agora a minha loja tem uma assinatura de cada um deles. Eu sei que as partes que a minha mãe trabalhou aqui tem as coisas dela, as partes que o meu pai fez aqui tem as coisas dele, e isso é o que torna a loja ser o que ela é. É isso que faz da empresa não ser só mais um CNPJ, mas sim ter um legado, ter um propósito, ter uma energia diferente. E é isso que eu prezo para minha empresa, e você também deveria prezar pela sua. Não estou falando que você deve mandar os seus pais fazer as coisas para você. Estou só querendo passar a mensagem para você de que aquilo que é simples tem muito mais valor. Não fica se apegando em imóveis planejados, em querer juntar 100, 150, 200 mil para abrir a sua loja. Se você tem um carrinho ali que você pode vender para abrir a sua loja, porque abrir a loja é o seu sonho, venda o carro e abre a loja. Realizar sonho é abrir mão de algumas coisas. Realizar sonho é renunciar várias coisas. Então você nunca vai conseguir realizar nenhum sonho se você não renunciar nada. O que você está disposto a renunciar para realizar o seu sonho?